Voltamos para mais uma aula fantástica aqui do curso Finanças Fácil. Na última aula, você aprendeu a dar nome ao seu dinheiro, ou seja, categorizar o seu dinheiro. E nesta aula agora, nós vamos pegar e vamos dar uma afinadinha na categorização. De que forma, Marcelo? Nós vamos identificar o quê? Os ralos financeiros dentro dessas categorias e nós vamos identificar também aqueles gastos fantasmas. Para quê? Para que a gente possa fazer trocas inteligentes no meio de cada uma dessas categorias. Mas vamos lá. Antes de mais nada, Marcelo, me responde uma coisa. Como é que eu faço para fechar meus ralos financeiros? Eu não tenho um ralo financeiro, eu tenho uma tubulação financeira gigante que eu não vejo para onde meu dinheiro vai. Não. Você não via. Por quê? Porque você não controlava e você não categorizava as suas despesas. A partir do momento que você aprendeu a fazer isso daqui, aprendeu a identificar quais são as categorias que estão com gastos maiores e gastos menores, é onde a gente vai olhar com lupa cada uma delas. Para quê? Para identificar aqueles gastos, que é uma coisa que já está tão comum na nossa cabeça que a gente nem imagina mais, nem lembra, na verdade, mas que tem eles. Marcelo, dá um exemplo? Dou. Esse é um exemplo que eu adoro trazer para palestra, para mentoria, para rodas de amigos, que assim, eu sempre falo isso e todo mundo, sem exceção, sempre encontra alguma coisa para melhorar neste item que eu vou te falar agora. Sabe qual é? Bom, antes de mais nada, você está com o seu celular na mão aí? Provavelmente está, né? Provavelmente você está me assistindo pelo seu celular. Então, isso que você está usando, esta ferramenta que você está usando, você tem um custo com ela, que é o custo do quê? O custo da sua operadora. Muito provavelmente você tem aí custo de internet, alguns fazem aqueles combos que entra o celular, entra a TV fechada, entra telefone em casa, muitas vezes grupos de telefones celulares. Em cima disso daqui, são os combos que as companhias de telefonia geralmente vendem para a gente. Aí a pergunta que eu faço em cima disso daqui, que é onde vem a pegadinha. Quando foi a última vez que você ligou para a sua operadora de telefone celular para verificar se o perfil que você está cadastrado é condizente com aquilo que você está usando? Quando foi a última vez? Me responde aí. Olha, garanto que se você pegar hoje, assim que terminar essa aula, ligar para a sua operadora de celular, perguntar como é que está seu perfil de consumo e pedir para que ela adeque o seu perfil para com um custo menor, eu tenho certeza que essa será a primeira redução que você fará dentro do seu orçamento pessoal e vai ser o primeiro, né, dos ralos financeiros a ser fechado. E qual que é o melhor disso tudo? Começa o primeiro item que vai fazer sobrar dinheiro no seu orçamento. Qual que é a intenção? Qual a proposta do meu curso? Fazer sobrar dinheiro no final do mês. Mas Marcelo, peraí, até agora eu não me lembro de você ter dito quanto é que você me faria economizar dentro do mês. Não, eu não falei mesmo, você tem razão. Sabe por que eu não falei? Porque se eu estabelecer um valor para você economizar, se eu estabelecer um percentual de economia em cima daquilo que você ganha, você concorda que eu estou atribuindo um limitador para você? De repente poderia falar, olha, economiza 5% do seu recebimento líquido por mês e de repente você pode economizar 15%. Você pode economizar 20%. Claro, existem pessoas e diversas pessoas com situações financeiras diferentes. De repente, você que está me assistindo hoje, você não tem despesa praticamente alguma no seu item de moradia, porque você mora com seus pais, mora de repente com seus avós, com algum tio, e você não tem custo com isso. Ah, Marcelo, se eu não tenho custo com isso, como é que eu faço? Bom, pergunta para quem paga as contas da sua casa, qual que é o custo que a pessoa tem? Determina um percentual desse custo para você, ou um valor desse custo, e pega isso e coloca como investimento, já que você não tem isso no seu item de categorização moradia, você cria uma situação para gerar um recurso para guardar. Olha que interessante.
Já havia pensado nisso? Acredito que não. Mas então, realmente, eu não falei propositadamente, intencionalmente, porque eu não quero limitar quanto você vai gastar. De repente, você vai falar assim, Marcelo, eu não consigo poupar nem 1% do meu orçamento. Ainda não consegue. Mas, só com esse exemplo da operadora de telefone celular, eu tenho certeza que você vai conseguir poupar alguma coisa. Pergunta como é que eu sei. Olha, de todas, sem exceção, todas as mentorias que eu já fiz, e olha que assim, mentoria, que é mentoria individual, um a um, que assim, é o meu produto mais caro hoje, dentro dos produtos que eu vendo. Dentro dessas mentorias, eu já tive situações de pessoas que só com esse item, em 6 meses pagaram a minha mentoria, o primeiro ciclo da mentoria. Olha só. Então, sim, são coisas que realmente, às vezes dá para economizar muito e às vezes dá para economizar só um pouquinho, mas sempre dá para economizar. E sabe qual é o ponto mais legal disso tudo? É o seguinte, que depois que você passa da sua fase, que, por exemplo, você comprou esse curso agora, ok? Vamos dizer que com essa economia que você vai fazer só nesse item que eu acabei de te falar, em 6 ou 8 meses dessa economia você vai pagar esse curso aqui. E só que você vai continuar com o seu celular, com a sua fonte de dados, com o seu streaming, com a sua TV, só por 8 meses, ou você vai continuar enquanto você tiver celular? Enquanto você tiver celular. Tudo que for para frente é lucro. Então, eu acabei de te falar uma forma que você tem de pagar esse curso só com essa economia que eu estou citando para você. Essa é uma delas. Vou te dar outras. Quais? Outro exemplo que eu adoro como ralo financeiro. Todo mundo sabe da importância de cuidar da saúde. Lembra lá quando a gente estava categorizando, que eu falei lá algumas coisas que poderiam ser colocadas na saúde? Tem um negócio que muita gente lança na saúde, e muita gente lança como a parte de lazer, que é o quê? Academia. Quem geralmente lança academia na parte de lazer, essa é a pessoa que frequenta academia 7 dias por semana. Eu, por exemplo, eu faço isso. Quem lança academia na parte de saúde é aquela pessoa que geralmente paga um trimestre, paga o semestre, muitas vezes paga o ano inteiro da academia e vai quantas vezes? 1, 2 vezes na semana, quando lembra e quando vai. Então, se você hoje paga alguma academia e você não é um frequentador assíduo ainda, porque vai se tornar, então, ou você para de pagar academia e vai fazer alguma atividade que te dê prazer e que você tenha constância em fazer isso, vai fazer dança, vai fazer caminhada, vai fazer corrida na rua, fazer qualquer coisa que você não tenha um gasto em cima disso, porque pagar academia e não ir é gasto. E vai fazer alguma outra atividade física, porque você não pode parar de fazer atividade física, tá? Com alguma coisa que não tenha gasto. Um exemplo típico que eu gosto de dar, e eu particularmente também já fiz isso daqui num momento da minha vida. Houve um momento na minha vida que eu não tinha tempo. Eu tinha o recurso financeiro, mas eu não tinha tempo hábil para ir para a academia. O que eu fazia? Eu usava a academia do prédio onde eu morava. Por quê? Porque eu chegava tarde em casa. Não tinha academia naquela época, que ficava aberta 24 horas, que nem tem hoje. Eu não queria deixar de treinar. Então o que eu fazia? Eu parei de pagar a academia, parei de ter esse gasto com a academia e passei a treinar em casa. Foi um período de 4 meses até eu adequar o projeto que eu estava fazendo. Depois que eu me adequei, voltei a treinar na academia normalmente. Então você que está me assistindo agora, se você tiver isso daqui, se você paga academia e não está usufruindo, é hora de você rever isso daqui. Só que não para só nisso. Por quê? Porque talvez você pague academia, talvez você é um frequentador assíduo da academia, só que você quer fazer sobrar algo. Lembra que eu falei de trocas inteligentes? Esse é um exemplo de troca inteligentes com a academia. Talvez seja o momento de você deixar de frequentar a academia que você vai e ir para uma academia com um valor um pouco melhor. Hoje em dia tem muitas academias de baixo custo. Né? Tem uma rede gigante aqui, né, que começa com S, que assim, é um custo extremamente fácil. E se você pegar a irmã dela, que é a academia um pouco mais elitizada, o custo dela é 3, 4, 5 vezes maior. Às vezes, você não precisa ir numa academia elitizada neste momento. Você pode
praticar uma academia um pouco menos elitizada, mas que te proporcione tudo aquilo que você precisa dentro da sua atividade física. Isso é uma troca inteligente que a gente chama. Marcelo, tem só isso? Não, não tem só isso. Geralmente, um dos itens que é mais comum a gente ver gastos elevados e que as pessoas não se dão conta, sabe com o que é? Supermercado, acredite. Supermercado é aquele tipo de coisa que, se você não monitorar, você paga pela conveniência. E sabe o que acontece quando a gente paga pela conveniência? A gente acaba deixando, né, de ter o dinheiro que a gente precisa para investir, para poder, em aspas, comprar conveniência. Não tem nada de errado em comprar conveniência, mas a conveniência, ela tem um momento certo para entrar na nossa vida. Então, o que eu gosto de falar? Geralmente, no supermercado, em trocas inteligentes, existe aquele negócio de, assim, o produto, que é o produto sensação, que tem muita propaganda, todo mundo vê aquele produto, já sabe que é um produto que, não, eu uso esse produto porque minha mãe usava, minha avó usava, então já estou acostumado a usar e eu sempre usei. Só que na hora que você olha do lado, na prateleira do lado, tem um produto da rede do supermercado que você vai, que é similar a esse. Marcelo, e a qualidade? É similar. Muitas vezes esse produto top de linha, a empresa desse produto top de linha, é a mesma que fabrica para a empresa do supermercado. Eles só mudam a embalagem. Tá? Então, quando você faz essas trocas inteligentes, você, a maioria das vezes, você não deixa, né, você não perde qualidade naquilo que você está consumindo, só que no seu bolso isso faz toda a diferença. Outro exemplo que eu gosto de dar de supermercado. Alguns supermercados, eles têm aquele negócio que eles chamam de clube de vantagens. Você pega, você nem precisa de cartão nem nada. Você apenas se cadastra no site do supermercado e toda vez que você entrar lá, se digitar seu CPF, ele te dá um descontinho. Eu sei porque eu faço isso. E geralmente, toda vez que eu faço compra, toda vez tem desconto em cima disso. Hoje em dia não mais, mas lá atrás, quando eu estava formando as minhas reservas financeiras, você sabe o que eu tinha o costume de fazer? Isso, assim, é dica que eu dou e que, se você fizer isso daqui no decorrer do tempo, vai fazer toda a diferença na sua vida, tá? Vamos supor, você vai fazer uma compra de R$100 no mercado. Vou pegar um exemplo exato que aconteceu comigo. Ontem eu fui no mercado, gastei R$110. Dos R$110, né, como esse mercado tem um clube de vantagens, ele veio lá R$8,90 de desconto na minha conta. Né? Quase 10% de desconto em cima da conta. Lá atrás, o que eu fazia? Como eu já ia com o valor certo do mercado, bom, eu sabia que eu ia gastar R$110. Pô, dos R$110 veio R$8 de desconto, eu gastei 102, eu pegava esses R$8 e fazia o quê? Guardava para investir. Marcelo, mas R$8? R$8. Só que, assim, como eu te falei, isso foi uma compra de ontem. E se eu for uma vez por semana no mercado? Eu vou muito mais, tá? Mas e se eu for uma vez por semana e toda vez que eu for eu tiver R$8 de desconto? 8, 16, 24, R$32. R$32 no mês faz diferença? Cara, só do mercado pode, talvez não, mas vai ajudar os R$32 do mercado, vai ajudar com o dinheiro que eu pagava na academia e não estou pagando mais, vai ajudar com o dinheiro que eu pagava lá para a companhia de telefone, lá da internet, que eu não estou pagando, que eu diminuí o combo dele. Cara, na hora que você vai juntar esses valores, aí entra aquilo que eu falei dos gastos fantasmas. São coisas que você nem percebe, coisas que você está pagando, coisas que já estão no seu dia a dia, mas você está tão no piloto automático que você nem consegue enxergar mais isso. Agora imagina, R$32 no mês no mercado. De repente você reduz uma academia de R$300 para R$100, são R$200. Né? R$232 isso daqui. Olha só o quanto que dá para fazer de economia dentro do mês. Se você é uma pessoa que recebe a partir de 3 salários mínimos, cara, só isso daqui já é praticamente 10% de economia. E como é que você quer, ou como é que você gostaria que eu falasse para você, economiza X% ou economiza tantos reais daquilo que você ganha? Eu não posso falar isso porque eu não sei qual é o seu padrão de consumo. Então eu te deixo livre de novo. Cara, explora isso. Você vai ver que, cara, tem um fluxo de dinheiro dentro daquilo que você já faz no seu dia a dia e você nem percebe que tem. Mas não acabou por aí. Eu vou te dar mais um exemplo de trocas inteligentes. Que, olha, só nesse quarto exemplo que eu vou te dar, com esses 4 exemplos que eu acabei de falar para você, só nisso daqui já pagou seu curso e já mudou sua vida. Já fez sobrar dinheiro no final do mês. Outra coisa muito interessante, farmácia. Marcelo, mas você não falou que farmácia é só quando você está doente para comprar um remédio? Não.
Você vai na farmácia para comprar um remédio para dor de cabeça, um remédio para dor de estômago, mas e também você pode comprar um cosmético na farmácia. Eu, por exemplo, eu tenho o hábito, eu uso um desodorante específico para o meu dia a dia, para ir para academia, que é certo, é sempre certo. Tem uma rede de farmácias que quando eu compro ele de 3 desodorantes de uma vez, cada um desses sai R$ 13 para mim. Cada um desses. Eu sempre compro de 3. Se eu for comprar no supermercado, você sabe qual é o valor dele? R$ 19. Olha a diferença. R$ 13 para R$ 19. Eu geralmente não gosto de falar muito em números, porque eu não sei qual é a época que você está assistindo esse meu curso, e isso faz grande diferença. Mas eu só quero te mostrar que sim, dá para economizar e economizar muito. E outra coisa interessante, o próprio aplicativo da farmácia que eu me cadastrei também, eu coloco lá o que eu quero comprar, ele já me traz o desconto. Eu só chego e mostro ali no balcão ou no caixa, falo assim, ó, esse desodorante aqui tá por R$ 13. O cara já vai, olha lá, pega o código, cadastra, desconto na veia. E tudo isso vai formando as suas sobras no final do mês, para quê? Para a gente trabalhar a parte de investimento. Então até aqui, a gente já falou do quê? A gente já falou sobre trocas inteligentes, a gente já falou sobre gastos fantasmas, a gente já falou sobre ralos financeiros. Olha que interessante, gastos fantasmas, tem um detalhezinho que eu gosto de falar também, e esse eu aprendi recentemente, tá? Que geralmente, se você tem filhos, né, principalmente filhos pequenos, né, em idade de escolinha, geralmente sempre tem a festa do amiguinho no final de semana. E quando tem a festa do amiguinho no final de semana, o que acontece? Sempre tem que levar a tal da lembrancinha. Será que essa lembrancinha você está computando nos seus gastos? No seu controle? Talvez não, mas a partir de hoje sim, porque hoje você já tem o seu controle e você tem a sua categorização. Então na hora que você começa a computar isso daqui, isso deixa de ser um gasto fantasma e passa a ser um gasto consciente. Isso é tão interessante porque ontem mesmo eu estava numa mentoria exclusiva e fazendo um fechamento de mês com o meu mentorado. Ele falou assim, nossa, olhando aqui no aplicativo, deu certinho com a planilha que eu faço. Olha, a pessoa controla por aplicativo e por planilha. Bateu certinho. Eu falei assim, legal, então sobrou. Sobrou. Falei assim, esse dinheiro que sobrou está na sua conta corrente? Ah, não vi. Você é fácil. Pega o aplicativo do banco e entra. Aí eu falei para ele o seguinte, bom, legal, bateu no aplicativo, bateu na planilha. E na conta corrente, tem esse valor? Ele falou assim, não sei, deixa eu dar uma olhada. Eu falei assim, ó, pega o aplicativo do banco, abre e dá uma olhada aí, né? Ela falou, olhou, falou assim, não tá, cara. Eu falei assim, então, não tá. Onde é que tá esse dinheiro? Aí, olha como fica fácil quando a coisa tá organizada. Ele bateu o olho, bom, aqui tá certo na parte de alimentação, aqui tá certo na parte de moradia, tá certo na parte de saúde, tá certo na parte... peraí, lazer. Cara, lazer, puxa vida, teve um aniversário, não sei de quem, assim, o que era? Exatamente o gasto fantasma com o exemplo que eu acabei de te dar. Tá? Compra de lembrancinha, né, para a menina que estava fazendo aniversário. Então, olha, é importante a gente tornar isso consciente. E olha que esse é um mentorado meu, que ele já está indo por 4º ciclo de mentoria comigo. Porque cada mentoria individual são 6 reuniões para formar um ciclo. Ele está indo para o 4º ciclo. Então, parte de finanças pessoais é uma parte de processos e contínua. Sempre processo. E para você que está assistindo isso agora, sabe o que você vai perceber? Que assim, toda vez que você faz pequenos progressos e você percebe que você está progredindo em cima disso daqui, tudo isso vira uma conquista para você. E aqui eu quero te deixar um bônus. Qual é esse bônus? Toda vez que você conseguir fazer uma troca inteligente, toda vez que sobrar um recurso, toda vez que esse recurso, você sabe que é um recurso que ele vai se tornar parte da sua reserva, de alguma das suas reservas, que a gente vai falar daqui a pouco, se dê e se permita comemorar. E se dê certas situações de poder comemorar, nem que isso às vezes leve assim, cara, eu economizei tanto aqui, será que vale a pena gastar tudo isso aqui para uma comemoração? Olha, se você não fizer disso, dessa exceção uma regra, vale a pena sim. Tá? A partir do momento que você aprendeu a fazer trocas inteligentes, a fechar os ralos financeiros, a identificar seus gastos fantasmas, a fazer sobrar no final do mês, cara, se dê
a cada 30 dias, toda vez que você fechou seu mês e sobrou, tá, se dê alguma comemoração, se dê alguma recompensa por ter alcançado isso daqui. É muito importante. Eu não sou aquele tipo de educador financeiro que vai virar para você, corta no cafezinho, diminui o uso do papel higiênico. Não, pelo amor de Deus, não. Não é assim que funciona. Muitas vezes a gente precisa fazer isso, muitas vezes a gente precisa fazer isso. Eu não sei qual é a sua situação, qual é o seu momento financeiro agora. De repente você vai, sim, agora, nesse exato momento, você vai ter que cortar o cafezinho. Você vai ter que mudar, fazer uma troca inteligente, para ao invés de usar aquele papel, né, que é branquinho, gostosinho, vai ter que pegar aquele papel rosinha meio lixa mesmo. Tá? Espero que não faça isso. Espero que você não faça isso. Mas certas situações, para certas pessoas em determinados momentos da vida, a gente precisa fazer isso. Desde que você entenda que isso é só uma fase. E fases, elas têm sempre início, meio e fim. Então faça dessa forma. Ok? Então aqui a gente já conseguiu identificar, né, tudo aquilo que são os ralos financeiros, gastos fantasmas e as trocas inteligentes. Para a próxima aula, a partir do momento que agora você conseguiu identificar, fazer sobrar, o que eu vou fazer com o dinheiro que sobrou? Isso eu vou te responder na nossa próxima aula. Até lá. Bom, nas trocas inteligentes tem um bônus incrível que eu preparei aqui para você, que é uma experiência surreal. Marcelo, que bônus que é isso daí? Bom, você vai ter acesso a uma atividade que eu criei e desenvolvi, que ela se chama a Experiência dos Náufragos. Como é que funciona isso? Aliás, isso só funciona se você fez o controle direitinho de tudo aquilo que você gastou dentro do seu mês e se você categorizou os seus gastos. Então, é fundamental que você tenha feito isso antes. Se você não fez, nem vá para a parte do bônus que fala da experiência dos náufragos, ok? Então, te espero lá na experiência dos náufragos.